Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para esse sábado, dia 10 de junho, um sábado tão importante, né? Um mega jogo aí pra gente trabalhar. Peço quem não é inscrito ainda no canal que vem aqui, acompanha nossos vídeos, se inscreve aí, ativa o sininho, curta, comenta se a gente deixou de passar alguma informação, se vocês têm alguma coisa para acrescentar e compartilha com os amigos para ajudar nosso canal a crescer. Beleza? Essa sexta-feira foi bem tranquila, eu tirei o dia de folga, não teve nenhum jogo importante, né? Acabaram os campeonatos europeus, tem mais agora que a gente vai trabalhar, né? O submundo que a gente fala, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tô gravando aqui na tarde da sexta-feira, se por um acaso aparecer piado de passarinho, que meus passarinhos ainda não dormiram, então podem escutar minha voz e ter algum barulho, tá bom? Vamos começar pelo jogo mais importante do dia. Temos a final na Turquia entre Manchester City e Inter. Para Inter é um mega jogo, mas a Inter já é campeã, é tricampeã europeia, se eu não me engano. E o City vem batendo ali ano após ano. Guardiola vem batendo ali sempre, né? Só ganhou é foda, né? Mas ganhou com Barcelona, no Bayern de Munique ele não conseguiu ser campeão. Com o City ele bateu na final contra o Chelsea, perdeu, sendo muito mais favorito, bateu contra o Real Madrid, né? Tava ganhando até o finalzinho ali, o Real Madrid passou na semifinal e foi campeão. E brincando com os amigos, comentando, para mim o Guardiola é o maior técnico da história do futebol. O que ele faz no futebol é inacreditável, mas falavam que o City só não era campeão porque não tinha um atacante à altura do elenco inteiro do City. Hoje o City tem um atacante que é um dos maiores do futebol hoje, né, mundial, e com certeza vai estar gravado aí por anos na história como um dos maiores centroavantes que já teve, que é o Haaland. É a final que o City vem mais favorito contra o Chelsea. Final inglesa, né? Tem ali um jogo normal igual você pegar uma final, sei lá, Flamengo e Fluminense, uma final da Libertadores, River e Boca, como foi, né? Uma final. Então, assim, é mais complicado você ter essas finais que você é um time que você joga toda hora contra. Contra a Inter, não. Contra a Inter eu vejo um City muito, mas muito favorito. Minha ideia de trabalhar esse jogo qual é? É ter um entendimento do jogo. Não é porque é uma final, e eu sempre comento isso, né? Já vi algumas pessoas postando aposta de 50 mil, aposta de 100 mil, aposta de 200 mil. Essa final do City e o jogo Vila Nova e Guarani é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você botar 100 reais numa cotação de odd 2 para o limite, bater, você vai ganhar 100 reais no Vila Nova e Guarani e no City e na Inter. Se você perder, você vai perder os mesmos 100 reais. Nada difere um jogo do outro. O que difere para trader, né? Com certeza a minha aposta, quero pegar um back Manchester City, entrei ali a 1,50, que vai estar na Betfair mais ou menos. O meu valor que eu estou investindo, ele é muito mais fácil correspondido, tem muito mais dinheiro no mercado do que o Vila Nova e Guarani. Somente isso. Para os sites normais de aposta, Mr. Jack, Bet365, não muda absolutamente nada. Então é isso. Não é porque é uma final que é um jogo importante que você tem que apostar. Eu lembro do jogo do City contra o Chelsea, que eu não fiz nada no jogo. Nada, absolutamente nada. Eu não achei padrão para apostar tá a favor do City, padrão para estar contra o City, limite do primeiro tempo, limite do segundo tempo. Não fiz nada no jogo, nada. Passei uma final, 90 minutos, sentado em frente ao meu computador, em frente à televisão, vendo o jogo e não dei um clique. Amanhã eu vejo um jogo bem diferente. Eu vejo um City pressionando a equipe da Inter, que joga muito bem de forma reativa. Eu vejo um City com milhões de minutos de posse de bola. Um City agressivo, tá? Cuidado quem quer, tipo assim, não, vou pegar o City agressivo, vou pegar escanteio no primeiro tempo, escanteio no segundo tempo, não sei o quê. O City não é tão forte assim para construir jogadas para escanteio. A Inter é até muito melhor, né? Tem situações ali, você bota, qual a equipe vai ter mais quantidade de escanteio? A gente tem uma Inter muito reativa. A gente teve a Inter muito reativa contra o Benfica e o Inter ganhou de escanteio, mesmo em Portugal.
Acho que foi isso, se eu não estiver falando besteira. Mas assim, é um time que joga muito mais de bola aérea, né? Tenta achar o Lukaku, tenta achar o Dzeko nessas jogadas de ponta. O City não, mesmo tendo o Haaland ali que sai muito da área, não é um time que vai muito na linha de fundo, que fica fazendo bombardeio, é um time que roda a bola para fazer finalização, tá bom? Mas eu enxergo um City nisso. Se o City estiver neutralizando a subida de contra-ataque da Inter, tá? Se o City estiver pressionando a Inter, como eu acho que vai estar, quero muito estar nesse deck Manchester City. Acho que o City vence, acho que o City é campeão, vai estar na minha alavancagem lá, o City com empate, tá pagando 1,15, alguma coisa assim. Acredito que seja um jogo para gols, porque se o City abrir o placar rápido, vai ter uma Inter saindo e o City aproveitando os espaços. Cuidado só com uma coisa. City 1-0. Inter 1-0, lindo, buscar mais um gol do City, buscar mais um gol no jogo, o City pressionando, a Inter saindo para os contra-ataques. City 1-0, vamos ver a postura do Manchester City. O Manchester City pode controlar o jogo, a Inter pode estar com medo de tomar o 2-0 e tentar fazer alguma coisa nos minutos finais da partida. Cuidado para não pegar uma exposição tão grande. Lembrando, se esse jogo fosse pela 17ª rodada do campeonato inglês, o City poderia fazer o primeiro, ir atrás, fazer o segundo, fazer o terceiro, fazer o quarto, tomar o 4-1, 5-2. City 1-0, o Guardiola quer esse título. O Guardiola quer, eu brinquei outro dia, né? Não corre a tríplice coroa, corre a tétraplice coroa, porque o City foi campeão inglês, foi campeão da Copa da Inglaterra em cima do Manchester United, pode ser campeão da Champions e pode ganhar o Mundial. Então você pode ter os 4 títulos no mesmo calendário. Então é muito importante esse título para o Guardiola, é mega importante esse título para o Manchester City. O City pode fazer 1-0 e segurar o jogo. Beleza? Marcando aqui, se eu não fui muito prolixo, back City, mercado de gols, caso a gente tenha um City querendo contra-atacar ou a Inter abrindo o placar e o City buscando o resultado. Tá bom? 0-0 o jogo, eu vou estar muito mais voltado a pegar um back City, posso correr o risco de tomar o gol da Inter, mas eu quero muito mais pegar um back City do que pegar o mercado de gols, seja no primeiro tempo ou no segundo tempo. Foi? Agora vamos seguir a ordem. Na Suécia, a gente tem Värnamo e Malmo. O Malmo, será que o Malmo vai atropelar esse campeonato? 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota em 11 jogos. O Värnamo é o 11º, 4 vitórias e 7 derrotas. Dentro de casa, o Värnamo, 2 vitórias e 3 derrotas em 5 disputados. Fora de casa, o Malmo, 4 vitórias e 1 derrota. Aqui, chovendo molhado, ainda mais que a cotação tá boa. Pegar o back Malmo ou ficar de olho no mercado de gols. Tá bom? Série A do Campeonato Brasileiro. Curitiba e Santos. Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana, não ficar nem entre os 2 primeiros, né? Curitiba afronta, acho que o Curitiba é o time rebaixado. Eu mandei lá no começo do campeonato, que é o Curitiba rebaixado nesse campeonato. Curitiba dentro de casa, ainda não venceu o Curitiba no campeonato, né? 2 empates e 2 derrotas. Fora de casa, o Santos, 1 vitória e 3 derrotas. Cotação de 2,63 para Curitiba. Time que ainda não venceu. Cara, que cheira muito a lei Curitiba. Muito, tá? Corinthians e Cuiabá, 6h30. Ó, Curitiba e Santos, no mesmo horário da final da Champions. 4 horas. Mesmo horário. Série B tem Vila Nova e Guarani também, 4 horas. Então são 3 jogos de 4 horas. Às vezes você vai ver muito mais leitura para trabalhar o jogo do Curitiba, o jogo do Vila Nova, do que o jogo do City, tá bom? Mais uma vez, não é porque o jogo é importante, que é final, eu tenho que apostar. O jogo do Curitiba e do Santos vale a mesma coisa para você apostador, para você trader, do que a final do City e da Inter, tá bom? Corinthians e Cuiabá. O Corinthians é o 16º, né? Quase ele já vai começar jogo de 6 pontos. O Cuiabá está um pouco acima, 14º, 3 pontos de diferença. O Corinthians, que foi eliminado da Libertadores, vai brigar pela Sul-Americana, né? Corinthians em casa, 2 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. E o Cuiabá fora, 3 vitórias. Olha, o Cuiabá fora é melhor que em casa, hein? 5 jogos que o Cuiabá fez fora, com 3 vitórias e 2 derrotas. Em casa, 2 empates e 2 derrotas. Que cheira um back Corinthians, hein? Será que o... Esqueci o nome do Diabo Louro. Daverson.
a meter gol contra o Corinthians. Quebec e Corinthians. Mesmo o Cuiabá jogando bem fora de casa, Quebec e Corinthians. Sabe por quê? Porque o Corinthians vai amassar o Cuiabá. O Corinthians precisa dar uma resposta pro torcedor. Vai amassar o Cuiabá. Mesmo que o Corinthians não vença o primeiro tempo, vai estar numa pressão absurda. Essa hora do Corinthians não vai corrigir muito, tá? Mesmo não vencendo. Beleza? 6h30 também, Atlético Mineiro e Bragantino. Atlético Mineiro é terceiro colocado, Bragantino é 11º. Dentro de casa, o Atlético Mineiro tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Por que o Atlético Mineiro perdeu em casa? Vou ver. Fora de casa, o Bragantino, 3 empates e uma derrota. Cheira Beck Galo também, né? O último jogo do Bragantino foi uma derrota pro Fluminense, não foi? 2-1. Foi, 2-1. Vou jogar fora de novo. O Atlético Mineiro, deixa eu ver quem o Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras, o Atlético Paranaense, Corinthians, Inter. Ué, não tem aqui a derrota. Deixa eu pesquisar aqui no SofaScore. Ver se eu acho. Por que o Atlético Mineiro perdeu em casa? Cara, como me irrita. Esse SofaScore no computador é muito lento. Agora vai. Max. Atlético Mineiro. Aqui. Eita porra. Ah, agora foi. Atlético Mineiro perdeu. Aliança, Cruzeiro foi fora, Corinthians, Copa do Brasil, Brasileiro, perdeu fora, perdeu Cuiabá, Botafogo. Ué, que estranho. Ah, perdeu pro Vasco. Ah, é verdade. Não, é verdade. O Vasco estreou ganhando do Atlético Mineiro. Depois o Vasco empatou com o Palmeiras. É isso. Então a derrota do Atlético Mineiro aqui foi pro Vasco, 2-1. Beck Galo. Dá pra ficar de olho também no mercado de gols, tá? O time do Bragantino é um time que toma e faz gols. Ó, nos 4 jogos, fez 6, tomou 7. Quase a média de 2 por jogo ali, mais ou menos. Vale ficar atento. O Atlético Mineiro em casa faz um pouco mais de um gol e toma gol. Toma um gol por partida, mais ou menos. Né? Tirando aquele derrota pro Vasco de 2, tomou 2 gols em 3 jogos. Mas pelo menos faz mais de um gol por jogo. Acredito mais 1,5 aqui, tá? A cotação tá até interessante. Vou montar um biguinho. Bahia e Cruzeiro. Cara, esse jogo é bem difícil, porque são times que vieram da Série B, né? Times emparelhados. Cruzeiro veio da Série B. Times de nível emparelhado, tá bom? Bahia é 15º, o Cruzeiro é 10º. Dentro de casa do Bahia, 1 vitória, empate, 2 derrotas. Fora de casa, o Cruzeiro, um dos melhores visitantes, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui é lei pior equipe em campo, tá? Tentar trabalhar isso daqui. E para fechar, Botafogo e Fortaleza. Botafogo é o líder da competição, até quando não sei, mas não vai ser campeão. E o Fortaleza é o 8º. Dentro de casa, o Botafogo 5 jogos, 5 vitórias, 10 gols feitos, só tomou 1 gol. Que campanha do Glorioso. Vamos ver até quando vai. Fortaleza fora de casa, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. A 2,05, cara, que cheira a Beck Botafogo e a Lei Fortaleza. Tá? 3,80 a cotação boa para trabalhar esse Lei Fortaleza. E na Série B, Vila Nova e Guarani. Vila Nova vai fazer uma boa campanha também, ó, 2º colocado, 23 pontos. O Guarani é 11º. Dentro de casa, o Vila ainda não perdeu, junto com o Sport, são os 2 times ainda que não perderam em casa, né? O Sport tem 5 jogos, 5 vitórias. O Vila Nova, 4 vitórias, 1 empate. Fora de casa, o Guarani, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Beck Vila. A odd eu não gosto muito, mas pode ser interessante. Às 17 horas, no intervalo do jogo da Champions, Ituano e Atlético Goianiense. Cara, Atlético Goianiense acho que vai me iludir, hein? Achei que o Atlético Goianiense ia brigar mais em cima. Dentro de casa, o Ituano, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Fora de casa, o Atlético Goianiense, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético Goianiense vem num mau momento, né? Ó, perdeu em casa pro Ceará 3-0, perdeu pro Criciúma 3-0 fora,
empatou com o Botafogo em casa 1-1 e perdeu para o Juventude fora 3-0. 3, 6, 9, 10 gols em 4 jogos. Deixa eu ver o Ituano, dentro de casa. Bateu Londrina 3-1, perdeu para o Novo Horizontino 2-0, né? Jogo de times paulistas. Empatou com o Sport 1-1, bateu o ABC 3-0. Mais 1,5. Interessante. Ficar de olho nesse mais 1,5 desse jogo aqui. Novo Horizontino e Sampaio Correia. 1,62 para o Novo Horizontino, que é o terceiro colocado, 23 pontos. Sampaio é o 12º com 15. Novo Horizontino em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa, Sampaio, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Cara, Beck Novo Horizontino 1,62. Novo Horizontino bateu o Guarani 1-0. Avaí 2-0, perdeu pro CRB 1-0, empatou com o Sport 0-0, bateu o Juventude 1-0. Sampaio fora, perdeu pro Vila 3-0. Vila massacrou esse jogo. Ganhou da Chape 1-0, se não me engano, esse gol foi no finalzinho. Perdeu pro Guarani 2-0, empatou com o CRB 0-0, perdeu o Botafogo 1-0. Vou marcar o Beck Novo Horizontino aqui. E para fechar, Ceará e CRB. Ceará 7º, subindo na tabela, foi que o Ceará é bem, né? Agora que passou a Lampions League. CRB 14º, dentro de casa, Ceará 2 vitórias e 3 derrotas. Fora de casa, CRB 2 vitórias e 3 derrotas, igualzinho. Últimos jogos do Ceará dentro de casa, bateu a Chape 2-0, perdeu para o Novo Horizontino 3-0. Bateu a Tombense 2-0, perdeu para o Vitória 2-0. Intercalou vitória e derrota. CRB fora, bateu o Guarani 1-0. Perdeu para o Vitória 1-0. Bateu o Novo Horizontino 1-0. Ó, Novo Horizontino Sampaio. Perdeu pro Botafogo 2-0. Beck Ceará. Cara, vou marcar o Beck Ceará aqui, mas prefiro pegar. Vou montar um binguinho aqui agora. Ceará com empate, Novo Horizontino com empate e Vila Nova com empate. Paga com certeza mais de 1,50. Tá bom? City com empate vai bem. Corinthians com empate vai muito bem. Atlético Mineiro com empate vai muito bem. E Botafogo com empate vai muito bem. Vou montar esse bingo e vou deixar lá no grupo free para todo mundo. Beleza? É isso. Amanhã a gente está de volta. Valeu!